Meditações no Evangelho de João. João capítulo 4, do versículo 43 ao versículo 54. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho lhe sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. 4 lições importantes se destacam claramente nesta passagem. Precisamos fixá-las em nossa mente e usá-las continuamente enquanto seguimos a nossa jornada pela vida. Em primeiro lugar, nós aprendemos que os ricos também têm aflições, assim como os pobres. Lemos sobre um homem nobre que estava em profunda angústia porque seu filho estava doente. Sem dúvida alguma que foram investidos todos os recursos que o dinheiro podia comprar para tentar resgatar o garoto. Mas o dinheiro não é todo poderoso. A doença piorou e o filho daquele homem nobre estava à beira da morte. E essa é uma lição, meus irmãos, que precisa ser constantemente lembrada. Um dos erros mais comuns é supor que os ricos não têm preocupações. Os ricos, eles estão tão sujeitos às enfermidades quanto os pobres, e têm centenas de ansiedades das quais os pobres não têm ideia. Os habitantes dos palácios muitas vezes dormem menos tranquilos do que os que vivem em casas humildes. Ouro e prata não podem elevar ninguém acima do alcance dos problemas. Eles podem afastar dívidas e pobreza, mas não podem impedir a preocupação, a doença e a morte. Quanto mais alta é a árvore, mais abalada ela é pelas tempestades. Quanto mais largas são suas ramificações, maior a exposição ao vendaval. Davi foi mais feliz enquanto cuidava das ovelhas de seu pai em Belém do que quando habitava como rei em Jerusalém e governava as 12 tribos de Israel. Portanto, que o servo de Cristo tome cuidado ao desejar riquezas. Elas são preocupações certas e confortos incertos. Que o servo de Cristo ore pelos ricos, mas não os inveje. Quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Acima de tudo, que o servo do Senhor aprenda a estar contente com aquilo que tem. Na verdade, rico é aquele que tem tesouros no céu. Em segundo lugar, nós aprendemos nessa passagem que a doença e a morte atingem tanto os jovens quanto os idosos. Lemos sobre um filho à beira da morte e um pai aflito por causa dele. É a ordem natural das coisas sendo invertida. O mais velho é obrigado a cuidar do mais novo, em vez do mais novo cuidar do mais velho. O filho se aproxima do túmulo antes do pai e não o pai antes do filho. E essa é uma lição que todos nós temos dificuldade em aprender. Nós tendemos a fechar os nossos olhos para esses fatos e continuamos a falar e a agir como se os jovens, por natureza, nunca morressem cedo. No entanto, as lápides de qualquer cemitério nos dizem que poucos chegam aos 50 anos e muitos sequer alcançam a idade adulta. Em Gênesis, nós descobrimos que a primeira sepultura cavada nessa terra foi a de um jovem, o jovem Abel. A primeira pessoa a morrer não foi um pai, mas um filho. O sacerdote Arão, ele perdeu 2 filhos de uma só vez. Davi, o homem segundo o coração de Deus, viveu o suficiente para ver 3 de seus filhos serem sepultados. Jó perdeu todos os seus filhos em um único dia. E essas coisas, meus irmãos, foram registradas para o nosso aprendizado. Aquele que é sábio nunca considerará uma vida longa como uma certeza. Nunca sabemos o que um dia pode trazer.
Não é raro presenciarmos os mais fortes e os mais belos experimentando a morte, enquanto os idosos e mais frágeis permanecem por muitos anos. A única verdadeira sabedoria é estar sempre preparado para encontrar-se com Deus e, portanto, nunca adiar nada que diga respeito à eternidade. Precisamos viver como aqueles que estão prontos para partir a qualquer momento. Vivendo assim, pouco importa se morremos jovens ou se morremos velhos. Unidos ao Senhor Jesus Cristo, estamos seguros em qualquer circunstância. Em terceiro lugar, aprendemos nessa passagem que a aflição pode trazer muitos benefícios para uma alma. Lemos que foi a angústia por causa do seu filho que levou o pai, o oficial real, a Jesus Cristo, buscando ajuda em um momento de necessidade. E uma vez na presença de Cristo, ele aprendeu uma lição de valor inestimável. Ele creu e toda a sua casa com ele também creu. E tudo isso, vale lembrar, teve início com a doença do seu filho. Se o filho do oficial nunca tivesse adoecido, seu pai poderia ter vivido e morrido em seus pecados. Ele nunca teria conhecido a Jesus Cristo, possivelmente. A aflição, meus irmãos, é um dos remédios de Deus. Por meio dela, Deus frequentemente ensina lições que de outra forma nunca seriam aprendidas. Muitas vezes é por meio da aflição que Deus afasta as almas do pecado e do mundo. Almas que de outra maneira pereceriam para sempre. É verdade que a saúde é uma grande bênção, mas uma doença santificada é uma bênção ainda maior. Prosperidade e conforto mundano são desejos naturais de todos nós, mas perdas e tribulações são muito melhores para nós se elas nos levam a Cristo. Milhares, no último dia, testemunharão juntamente com Davi e com esse oficial do rei, dizendo assim: foi-me bom ter sido afligido. Cuidemos então, para não murmurarmos nos tempos de dificuldade. Devemos firmemente estabelecer em nossas mentes que há um propósito, há uma necessidade, há uma mensagem de Deus em cada sofrimento que nos atinge. As lições mais úteis são aquelas aprendidas na escola da aflição. Nenhum comentário bíblico nos abre tanto as Escrituras quanto a experiência da enfermidade e da tristeza. O escritor de Hebreus, ele disse assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Contudo, mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Ah, meus irmãos, a manhã da ressurreição, ela provará que muitas das perdas experimentadas pelo povo de Deus foram, na realidade, ganhos eternos. Por fim, aprendemos também nesta passagem que a palavra de Cristo é tão eficaz quanto a sua presença. Lemos que Jesus não desceu até Cafarnaum para ver o jovem doente, mas ele apenas disse: teu filho vive. O poder do Deus Todo-Poderoso acompanhou aquela pequena frase. Naquele mesmo instante, o enfermo começou a melhorar. Cristo apenas falou e a cura foi realizada. Cristo apenas ordenou e a doença mortal foi detida. O fato diante de nós, meus irmãos, é cheio de um conforto especial. Ele dá um valor imenso a cada promessa de misericórdia, de graça e de paz que já saiu dos lábios de Cristo. Aquele que pela fé se firmou em alguma palavra de Cristo, colocou seus pés sobre uma rocha. O que Cristo disse, ele é capaz de cumprir. O que ele prometeu, jamais deixará de realizar. O pecador que realmente colocou sua alma na palavra do Senhor está seguro por toda a eternidade. Mesmo se ele encontrasse o livro da vida e visse o seu nome escrito nele, ainda assim isso não traria tanta segurança do que confiar totalmente de corpo e alma nas palavras de Jesus. Se Cristo disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e o nosso coração pode testificar: eu já fui a ele, então não precisamos duvidar de nossa salvação. Nas coisas deste mundo, nós costumamos dizer que precisamos ver para crer. Mas nas coisas do Evangelho, crer é tão certo quanto ver. A palavra de Cristo tem tanto valor quanto a ação do homem. Aquele sobre quem Jesus diz no Evangelho, ele vive, estará vivo para sempre e nunca morrerá. Agora, é importante lembrarmos de que as aflições, como aquela que atingiu o oficial do rei,
são muito comuns. É provável que um dia elas batam à nossa porta. No seu caso, você já experimentou alguma aflição? Você saberia para onde recorrer quando for a sua vez de passar pela aflição? Você gostaria de saber onde obter ajuda e consolo quando chegar a sua vez de passar pela aflição? Se sim, então encha sua mente e suas memórias com as palavras de Cristo desde já. Elas não são apenas palavras de homem, são palavras de Deus. As palavras que Jesus fala são espírito e vida.